Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas nesta manhã. Louvado seja o Senhor por mais um dia debaixo da sua presença que Ele nos concede. Louvado seja o Senhor que criou todas as coisas e sustenta todas elas pelo seu grande e maravilhoso poder. Para início do nosso momento devocional, da nossa manhã com Deus, gostaria de convidar os irmãos a acompanhar a leitura do Salmo de número 63. Salmo de número 63, os 4 primeiros versículos estão escritos assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Amém, meus irmãos. Este salmo é um salmo de Davi que retrata, que descreve para nós a busca incessante por Deus. Esse salmo que, através dele, Davi declara a grandiosidade e a força do nosso Senhor e declara também o seu desejo de ser saciado pela presença e pela graça do nosso Deus. Isto também deve ser o nosso desejo, a nossa buscar o Senhor. Assim também deve ser o nosso desejo, como está escrito no versículo de número 4, enquanto vivermos, bendizermos o nome do Senhor, louvarmos o nome do Senhor, isso em todas as áreas da nossa vida. Vamos nos voltar ao Senhor em oração nesse instante, adorando e exaltando pela sua grandiosa majestade, pelo seu imenso poder, pela sua graça e pelo cuidado que Ele tem tido conosco todos os dias. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, nós exaltamos o seu poderoso nome, nós declaramos as tuas maravilhas, declaramos que o Senhor é único, eterno e imutável. Ó Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem olhado para as nossas aflições, para as nossas adversidades e tem derramado graça sobre nós. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos porque o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos concedido bênçãos e mais bênçãos, bênçãos que vemos e até mesmo bênçãos que não vemos, mas o Senhor tem cuidado de todo o nosso viver. Ó Deus, nós te louvamos por isso e te agradecemos por isso. Te agradecemos por ter a tua presença em nosso viver. Ó Deus, nós te louvamos também porque o Senhor tem perdoado as nossas faltas, perdoado os nossos pecados, tem derramado misericórdia sobre nós. E isso também, ó Pai, é graça do Senhor, é demonstração do seu amor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida que te louve e te agrade. Nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida que em todas as áreas, em todas as esferas, possa bendizer, possa engrandecer e testemunhar do seu grande nome, do seu grande amor por nós. Ó Deus, abençoa nossos dias, abençoa, Senhor, a cada um que está acompanhando esse devocional, abençoe, Senhor, a cada um que está acompanhando essa programação, que o Senhor possa derramar graça e mais graça, que o Senhor possa restaurar as nossas famílias, que o Senhor possa fortalecer as nossas famílias, fortalecer a nossa fé em Ti. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra me salvar, morto pra me salvar.
da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Olá, querido ouvinte. Espero encontrá-lo em paz e bem, apesar das lutas e demandas naturais da vida. Eu oro ao Senhor que Ele cubra a sua vida com as mais ricas bênçãos celestiais. Eu gostaria de compartilhar o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículos 13 a 16. Vamos refletir um pouco sobre o que a palavra de Deus fala nesse texto e aplicar para as nossas vidas, especialmente para a vida das nossas famílias. O texto, ele diz as seguintes palavras: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a vossa oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, em que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Portanto, fundamentados no texto do profeta Malaquias, nós vamos pensar no tema que o amor não é descartável. O casamento, segundo Deus, é um pacto solene de aliança entre duas pessoas imperfeitas. Mas esse casamento ele é sustentado não pela romantização humana, mas pela graça de Deus que santifica, preserva e amadurece o amor entre o casal ao longo da vida.
Nós vivemos uma época em que o casamento foi reduzido à compatibilidade emocional, convivência social, interesse momentâneo ou uma satisfação individual. Possivelmente você já ouviu alguém falar: eu vou casar e eu vou ver se dá certo. Se não der certo, é só separar. E infelizmente muitas famílias, por viverem esse tipo de filosofia, têm colhido para si violência, abandono e adultério. Adultério é o contexto em que o profeta Malaquias está escrevendo essa porção bíblica, em que o Senhor vem por meio do profeta apontar o pecado do adultério e também, por consequência, o divórcio, a separação que estava acontecendo no meio do povo do Senhor. Os homens do povo de Deus estavam deixando as suas mulheres e se casando com outras mulheres de outros povos. E o Senhor vem apontar esse pecado, dizendo que eles tinham abandonado a mulher da qual eles tinham feito aliança e caído em adultério e caído em pecado. Quando o afeto oscila, muitos concluem: não deu certo, acabou o amor, cada um segue a sua vida. Mas Malaquias está confrontando justamente este tipo de banalização a qual o casamento estava sendo levado. O profeta denuncia homens que estavam sendo infiéis à esposa da aliança, tratando como descartável aquilo que Deus havia selado. O Senhor chama o casamento de mulher da tua mocidade e companheira e mulher da tua aliança. A Bíblia ensina que o casamento entre um homem e uma mulher é uma instituição criada por Deus, um pacto solene e um meio de santificação mútua, ou seja, quando um homem imperfeito e uma mulher casam imperfeitos, mas debaixo da orientação e da graça de Deus, a graça do Senhor sustenta esse casal para que eles vão crescendo juntos e vão se santificando mutuamente. O casamento, portanto, não é sustentado pela perfeição do casal, mas pela fidelidade do Deus da aliança. O casamento é mais do que um contrato, é uma aliança diante de Deus. O texto diz isso no versículo 14. A palavra-chave desse texto é aliança. No pensamento do Antigo Testamento, a aliança não é um mero acordo utilitário, não é um documento apenas que você assina dizendo que você tem compromisso com uma pessoa. É um compromisso solene, relacional e sagrado diante de Deus. Na perspectiva da Igreja Reformada, o casamento reflete a própria lógica pactual de Deus. Compromisso, fidelidade, permanência, responsabilidade e graça. O povo de Deus não estava, naquele momento, levando a sério essa aliança. Portanto, Deus, por meio do profeta, Deus levanta o profeta para acusá-los deste pecado. Hoje, em nossos dias, a banalização aparece quando o casamento é visto como uma experiência reversível, um teste de compatibilidade, um vínculo provisório, um contrato baseado apenas na conveniência. O que a cultura chama de opção, Deus chama de aliança. Duas pessoas imperfeitas são chamadas a crescer na graça quando elas se casam. Malaquias ele não descreve um casal idealizado, mas ele descreve um relacionamento que estava sendo ameaçado pelo pecado humano. Nós temos uma doutrina na Bíblia que nós chamamos de depravação total. E essa doutrina, ela nos lembra que duas pessoas caídas levarão fragilidades reais para o casamento. Por isso, o lar não é um lugar de perfeição, é um lugar de santificação. O casamento ele se torna um instrumento da graça de Deus para confrontar o nosso egoísmo, mortificar o nosso orgulho, produzir paciência, ensinar perdão e também formar a humildade. Deus usa a imperfeição do outro para tratar justamente aquelas áreas que o nosso coração ainda não rendeu-se ao Senhor. A crise moderna é esperar do casamento o que só Jesus Cristo pode oferecer, uma plenitude absoluta. Cônjuges não são salvadores uns dos outros, eles são peregrinos caminhando juntos na mesma jornada. O chamado profético de Malaquias não é simplesmente um chamado externo,
em que eles deveriam mudar coisas externas. Pelo contrário, é um chamado mais profundo, mais complexo, porque esse chamado de Deus era para que eles mudassem o coração deles que estava desviado da vontade do Senhor. A fidelidade conjugal, ela nasce antes no coração do que nas ações externas. Há uma doutrina também na Bíblia chamada de santificação. Essa doutrina, ela expressa isso. A graça de Deus não apenas perdoa, mas ela transforma os nossos afetos, vontades e postura. Por isso, cabe aqui uma pergunta. Em um casamento saudável, como eu faço para ser mudado? Não para mudar o outro. Porque antes que eu queira que o outro mude alguma coisa nele, eu preciso atentar para o meu próprio coração, refletir naquilo que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus me mostra caminhos que agradam o Senhor, que me levam a uma atitude de humildade, uma disposição no meu coração em realmente mudar aquilo que está errado, para que aí eu tenha condições também de ajudar o outro a essa mudança. A pergunta correta a se fazer, então, é como a graça de Deus precisa me moldar o meu coração, para que eu consiga amar melhor o meu cônjuge. Isso envolve quebrantamento do meu coração diante de Deus, envolve arrependimento, eu preciso me arrepender daquilo que possivelmente eu tenha cometido contra o meu cônjuge, que trouxe desgosto, trouxe quebra do relacionamento. Eu preciso escutar mais a palavra de Deus, o Senhor na sua palavra, para que eu tenha condições de ouvir mais e melhor o outro. Eu preciso renunciar também o meu ego. Eu preciso deixar aos pés de Deus aquilo que eu acho que é certo e que eu tenho razão e que o outro não sabe nada. Eu preciso depositar o meu ego na presença do Senhor e praticar a humildade. Também é necessário que eu aprenda a servir mais antes de querer ser servido. E fazer algo que essa geração, infelizmente, não tem feito, na sua maioria: perseverar. A Bíblia ensina que a perseverança, ela gera bons frutos, porque perseverar não é quando as coisas estão fáceis, mas é justamente quando as coisas estão mais difíceis. O amor conjugal amadurece quando a graça trabalha em nosso ego e nosso coração. Em uma geração que descarta, o Evangelho ensina a permanecer. Deus acusa o divórcio no versículo 16. Biblicamente, o divórcio é uma concessão, uma permissão de Deus por causa da dureza do coração, mas não significa que Deus o aprova. O texto denuncia o divórcio motivado por uma infidelidade pactual e justamente essa dureza do coração daqueles homens os quais Malaquias estava trazendo a profecia. A Bíblia ensina o casamento como uma vocação pactual muito séria, e a sua permanência testemunha a fidelidade do próprio Deus. Em uma sociedade líquida, a permanência se torna um testemunho contracultural, porque o casamento cristão ele anuncia ao mundo uma graça que é maior do que as falhas, uma fidelidade que é maior do que as crises, um compromisso que é maior do que as emoções momentâneas e uma esperança maior do que qualquer desgaste que o casamento possa ter sofrido. Permanecer não é negar que houveram problemas ou há problemas que precisam de conserto. Não é negar que hajam dificuldades, todo casamento enfrenta dificuldades, mas é permitir que Deus, pela sua graça, redima, traga redenção a esses problemas e dificuldades para que a família continue caminhando, os casais se amem e os cônjuges mantenham e permaneçam num casamento saudável. Eu quero deixar aqui uma pergunta. E a sua família? Como vai? Malaquias responde mostrando que o casamento e, por consequência, a família vai bem quando é entendido como um pacto de Deus com as nossas vidas. Quando é entendido que eu preciso viver num ambiente de fidelidade, de santificação. Um ambiente em que a graça de Deus está agindo, consertando aquilo que precisa ser consertado. E especialmente quando o casal permanece, não um no outro em primeiro lugar, mas na pessoa do próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida
e que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado na tua obra de amor. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nesta graça, aos teus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Oh, descanso, enfim. Nele nós temos a nossa paz. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro
Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso eterno Pai. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a viver a vida que o Senhor requer para nós. Que o Senhor possa nos ajudar a viver aquilo que está decretado para nós como crentes e que nós possamos nos submeter à sua vontade, ao seu querer, e assim que a graça e a glória do Senhor possam ser manifestadas em nossa vida em todas as áreas e testemunharmos com o nosso viver do grande amor com que o Senhor nos amou. Que o Senhor Deus abençoe, que o Senhor Deus derrame graça sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor Deus fortaleça a união, que o Senhor Deus possa acompanhar todos os seus passos e que nós possamos sempre caminhar debaixo da sua vontade. É em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.